Oi, gente, boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre a unidade 3, que é sobre a construção dos mapas. E tem como título a cartografia e a construção dos mapas. Inicialmente, é interessante conceituarmos a cartografia. O que é a cartografia? É uma ciência que faz uso das operações científicas, bem como de técnicas na produção de mapas e cartas, e também outras representações gráficas. Sendo assim, é necessário diferenciarmos um do outro. Primeiramente, vamos falar sobre os mapas. Bom, o que é um mapa? É uma representação gráfica em escala. Normalmente, ela é pequena ou então pode ser de toda a parte da superfície terrestre em um plano. E é utilizado para a representação de aspectos tanto geográficos, naturais, culturais e artificiais. Eu trago aqui um mapa do Brasil especificando os casos de coronavírus nos estados. Esse mapa foi produzido em abril, portanto, ainda não tinha nenhum caso confirmado no Maranhão. Já uma carta, ela é a representação no plano de aspectos naturais e artificiais em escala média ou grande, já diferente do mapa, que é pequena. E o grau de detalhamento é alto e geralmente são elaborados em folhas articuladas, ou seja, em folhas separadas. Essa carta aqui é sobre o descobrimento do Brasil, que foi confeccionada em 1822. Então, tem vários detalhes, aí vocês podem observar que é uma carta cheia de informações. Bom, e tem todo um histórico a construção dos mapas. Durante séculos, a cartografia ela vem sendo utilizada e certamente com seu desenvolvimento ela tem nos ajudado a representar os diferentes espaços da superfície terrestre no plano. Quando o ser humano começou a representar esses espaços, há milhares de anos atrás, elas eram gravadas principalmente em pedra ou então em argila. Só que com o decorrer dos anos, foi se avançando a tecnologia e eles foram utilizar outros materiais, como por exemplo, eles faziam essas elaborações tanto em tecidos quanto em papiros. A partir do século XVI, a cartografia ela teve grande importância, principalmente por mapear novas áreas, facilitando a busca por novos produtos comerciais, além de influenciar no domínio de diferentes regiões do globo. E hoje nós temos uma variedade de tecnologia que possibilita a criação desses materiais, desses mapas e dessas cartas. Na cartografia, para se fazer esses mapas, vai ser utilizadas algumas projeções cartográficas. Bom, o que é isso? Uma projeção cartográfica, ela vai apresentar uma deformação quando representada no plano. O que é isso? Elas são uma rede de paralelos e meridianos utilizados para a elaboração desses mapas. E a projeção mais utilizada pelos cartógrafos é a da superfície do planeta, que é a cilíndrica, que como vocês podem observar, ela é bem arredondada, tendo esse formato de cilindro. Então, nos mapas que vão ter essas projeções, eles vão ser arredondadas. Nessas projeções cilíndricas, vai haver ainda algumas divisões, como, por exemplo, a projeção de Mercator,
que ela é uma das mais conhecidas. Ela foi desenvolvida por Gerardo Smercato em 1569 e ela foi muito utilizada para a navegação e tem como característica principal manter a forma dos continentes, das direções e dos ângulos, servindo mais como orientação para saber para onde que eles iam, orientação de localização. E elas se mantêm em linhas retas, que são as latitudes e as longitudes. Como vocês podem observar nesse mapa, a divisão dos continentes. Também existe a projeção de Peters, que é outro exemplo de projeção cilíndrica. Ela foi elaborada pelo alemão Arno Peters alguns anos depois, em 1973. Nessa projeção vão ser destacados os países subdesenvolvidos e o continente africano. Ele vai ser colocado bem no centro do mapa. Vocês podem observar o continente da África. Existe outro tipo também de projeção cartográfica, chamada de projeção cônica. Ela, como o próprio nome já diz, vai ter o formato de cone, diferente da cilíndrica. Ela vai ser resultante da projeção da superfície terrestre sobre um cone, que posteriormente, com os ajustes e com os aperfeiçoamentos, ela vai ser bem planificada. Eles vão ser representados por arcos circulares concêntricos. O que significa essa palavra? Vai fazer referência a todo objeto que compartilha o mesmo centro, concêntricos. Também o nome já remete o significado. Também existem as projeções planas ou azimutais. Essas projeções são aquelas projetadas sobre um plano tangente. O que é uma tangente? É uma linha que toca outra linha em direção à esfera terrestre. E ela vai se classificar em 3. A primeira dela é a polar, que vai ficar no ponto de retângulo, no ponto de tangência, no polo. Já o equatorial vai ficar no ponto de tangência na linha do Equador. E a oblíqua, ela vai ficar em qualquer lugar da superfície. Então, ela vai ter essas 3 classificações: polar, equatorial e oblíqua. O resultado é uma projeção que não mantém a dimensão nem o formato dos continentes, em que as distorções vão aumentando conforme se afastam do ponto de tangência. Então, à medida que elas vão se afastando dessas tangentes, que são essas linhas, elas vão se transformando em uma forma, tendo o formato de cada continente. Só para revisar, nas projeções cartográficas existem 3 tipos de projeções principais. A projeção cilíndrica, que ela vai ser dividida em Mercator e Peters. A projeção cônica, que já tem o formato de um cone, e também tem a projeção plana azimutal, que é essa que vai se dividir em 3: polar, equatorial e oblíqua. Vai existir outras projeções além dessas. A projeção de Rosell, que é utilizada para representar o planisfério. Também tem do mapa mundi, que é a representação da Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, cortada pela linha do Equador. Vai ter, entre outras também, vai ter a projeção azimutal, equidistante oblíqua, projeção azimutal equidistante polar, projeção de Miller centrada na Europa e também a projeção interrompida de Good e a projeção de Mulvey centrada na Europa. Além dessas, existem também um outro tipo de mapa, que vai ser chamada de anamorfoses. O que é isso? São representações do espaço geográfico de uma forma diferente do convencional. É uma forma diferente dessa que nós estamos acostumadas a ver. Para sua elaboração, não há necessidade de projeções cartográficas.
eles são feitos de acordo com a criatividade e a necessidade do cartógrafo determinar e explicar algo, fazer alguma demonstração de dados. E não haverá também uma certa distorção do tamanho das áreas representadas de acordo com o indicador, que são os dados quantitativos, a quantidade de dados que vai ter em um mapa para poder ser representado e estudado por um grupo de pessoas. Então, é mais um tipo de representação cartográfica bem individual, bem peculiar, que vai ser de acordo com a necessidade e a criatividade do cartógrafo. Bom, esse foi o resumo da primeira parte da aula. Após, eu vou colocar o restante da aula no portal para que vocês possam acompanhar. Vou colocar o link, na verdade. Espero que vocês entendam e eu vou passar também uma atividade no portal para vocês.